vez eu saúdo a igreja com a graça e a paz, e nesta noite eu vim falar sobre fé. Nesta noite, o texto de Hebreus nos convida a meditar sobre fé. Eu não sei como é que está a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus tem algo a falar ao seu coração. Eu gostaria de convidar os amados irmãos, o Júlio já deve ter mencionado, mas depois de muitos embates, lutas e provações, estou aqui, vim glorificando o Senhor. Meu Deus, o que é isso? Falar sobre fé. Eu já falei, vamos ver se você apresenta um pouco de fé nessa sua vida. Samuel apresentou um quadrozinho de febre e a gente fica logo atento, né? E o menino chegou no hospital sem febre e fala para o médico: eu não tenho febre, acabou a febre, o senhor quer fazer o favor de me liberar porque eu tenho uma reunião importante agora. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Você entende Deus falando alguma coisa aos nossos corações? No meio de lutas e provações, restará a fé. Eu quero falar sobre esse tema nesta noite. Bem, gente, quero dizer que andar pela fé nos faz as pessoas mais esquisitas do planeta. Só os da fé entendem o da fé. Porque tem coisas que você faz pela fé que as pessoas vão dizer: alô, perdeu o juízo. Tem conselhos que a Bíblia tem pela fé, exortações que a Bíblia nos faz pela fé, lembranças que a Bíblia nos faz pela fé. O sujeito que não tem a fé vai falar: loucura, tem jeito esse negócio aqui, como é que é isso? Então eu vou convidá-los a ler um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10, dos versos 32 ao verso 39. Hebreus, olha isso. Hebreus 10, de 32 a 39, diz assim: lembrai-vos, grifa essa palavra nesta noite, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vós vos compadecedes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus queridos irmãos, uma pergunta que pode nos levar a uma boa reflexão é saber por que no meio do povo
chamado evangélico fora, especialmente fora, mas até mesmo no meio do povo, que congrega, que vai a uma reunião de grupo familiar, ou vai a uma reunião aos domingos, para ouvir a palavra de Deus. Por que nós estamos verificando a presença de tantas pessoas de alma cansada, desanimadas? Por que há este fenômeno nos dias atuais? Isso tem se tornado algo tão frequente. Este final de semana, por exemplo, eu me deparei com pessoas que confessam o nome do Senhor, mas absolutamente oprimidas, pessoas cansadas de alma. Nós sabemos que, e a palavra de Deus nos garante, isso é uma promessa, de que em meio às nossas lutas, os nossos conflitos, as nossas guerras, que todos nós enfrentamos na vida, não é possível viver sem esses enfrentamentos. Eu tenho dito que a adversidade muitas vezes entra pela janela, não bate nem a porta. Você acorda um dia, ou antes de acordar de madrugada, ela aparece. E muitos têm estado abatidos, desanimados, descrentes das promessas. Gente que frequenta a reunião, gente que está com a sua Bíblia sempre aberta, gente que está lendo e meditando, mas na realidade nós temos que refletir acerca desse ponto que é chave na nossa vida, a nossa fé. Eu começo pensando na pregação que nos alcançou. Você foi alcançado por uma mensagem, por uma pregação, por um testemunho. Eu lembro que sempre que a minha tia Célia, que eu não sei se está aqui hoje, chegava nas nossas casas, ela deixava um versículo bíblico, ela tinha uma palavra. No momento em que um estava vivendo um momento de atrito, um momento de decepção, ou uma situação de adversidade, ela tinha uma palavra bem temperada, a palavra de Deus. Ela sempre nos convidava a ter esperança em uma vida melhor. E essa é a nossa pregação, e é a pregação que nós ouvimos sempre. Nós começamos a vida no Evangelho ouvindo ministrações que dizem mais ou menos assim: você precisa de alguém para preencher o vazio da sua alma, você precisa de alguém para te tirar dessa condição de condenado. Essa pessoa é Jesus. Se você receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a sua vida vai mudar, você vai viver num ambiente espiritual diferenciado. O Senhor é aquele que garante a vida eterna. Você vai ter vida, e vida em abundância. Você vai experimentar o que é o poder de Deus. O falido é colocado de pé na presença do Senhor. Esta é a pregação que nos atinge em determinados momentos, e às vezes o Senhor nos leva à falência para que o nosso ouvido espiritual possa entender isso. Eu lembro, que a partir do momento em que o Evangelho, Hebreus fala aqui, que nós fomos iluminados, nós passamos a acreditar nessas coisas, e de forma individual. Isso tem que ser individualizado. Que eu quero também para o meu filho, mas meu filho tem que entender, a minha esposa tem que entender esse fenômeno da salvação. Pois bem, eu quero aqui ressaltar um ponto, um exemplo na realidade que aconteceu comigo. Eu coloquei aqui: depois que realmente abraçamos a fé, o pecador saberá melhor o que significa seguir Jesus. Quando eu estava sendo evangelizado, eu lembro que o Derones e a Letícia, eles me convidaram para um jantar que acontecia nos hotéis, salvo engano, lá em Vila Velha, 5 estrelas. E
muito luxuoso, né, obviamente, para ouvir o testemunho de alguém que havia sido transformado pelo poder de Deus. E veja bem que um hotel com comida de alta qualidade, com pessoas bem arrumadas, um ambiente favorável, depois de uma degustação privilegiada, eu e Maristela ouvimos um testemunho de um irmão acerca de uma cura extraordinária no seu olho. Um irmão que estava tendo um problema seríssimo na visão e o seu olho estava apodrecendo. E ele insistia em manter-se com aquele olho, porque de alguma forma ele tinha uma esperança de que o seu olho não seria arrancado. E o médico, já farto de insistir que ele teria que arrancar aquele olho, porque senão a doença seria transmitida para o outro olho, o médico disse: meu amigo, só um milagre. Quando o médico disse só um milagre, o discernimento espiritual dele foi ressuscitado, e ele: doutor, só um milagre, eu creio no milagre, eu creio num Deus que pode me curar. E a partir daquele momento em que o médico, a boca do médico falou a palavra milagre, ele foi despertado para esta possibilidade. E eu vi que realmente, segundo o testemunho dele, e foi verdadeiro, ele foi curado pelo Senhor. Aquele ambiente extraordinário ali da Adonai. E o meu coração foi sendo ministrado também por um testemunho de fé. Mas só que não me falaram, geralmente não falam, que depois que eu tivesse abraçado a fé, algumas coisas aconteceriam de forma natural. Não me avisaram que depois que eu tivesse abraçado a fé, eu teria alguns enfrentamentos que eu jamais poderia imaginar que fosse algo diferente daquilo que eu estava vendo naquele testemunho. Na realidade, a gente às vezes pensa um ambiente de fé, logo que iniciamos a caminhada no Evangelho, é algo mais ou menos assim: o Senhor que liberta, cura, é poder. E ninguém me falou que eu seria lançado no mangue de Anguetá para pregar o Evangelho, que eu ficaria atolado no mangue, construindo uma casa para os irmãos pobrezinhos, simplesinhos. Ninguém me falou que eu enfrentaria pessoas endemoniadas. Ninguém me disse que eu enfrentaria oprimidos. Ninguém me disse que eu enfrentaria lutas e provações assim de plano, logo. Ninguém me disse. Ninguém me falou. Eu só lembro que o irmão Valdir falava: olha, o irmão Valdir falava: prepara a tua casa, porque... Mas essa parte... Eu já ouvi testemunhos, né, de pessoas falando: olha, eu tinha tudo, depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei sem nada. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida. Tudo que o diabo deu, ele tirou. Eu fiquei dependendo do favor dos irmãos. Nada me falaram que a felicidade, ou ser bem-aventurado, referido aqui em Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não me falaram desse negócio de perseguição. Ninguém combinou isso comigo. O negócio era salvação, céu, cura, poder. Jesus disse: bem-aventurado, no verso 11, quando por minha causa vos injuriarem, falarem mal de vocês. Para mim todo mundo ia falar bem. O camarada foi restaurado. Quando abraçamos a fé, na realidade, abraçar a fé. Abraçar a fé. A Bíblia fala aqui, falando aqui aos hebreus, que tem um motivo específico para isso, né? Quando abraçamos a fé, de fato,
Não é semente que esteve aí à beira do caminho. A gente tem que ver isso. Ele à beira do caminho, ou seja, você não deu a ênfase que tinha a dar a palavra. Aí veio qualquer outro trocadilho, qualquer outra informação, qualquer outra sugestão e retirou do seu coração a palavra. Ou quando se abraça a fé verdadeiramente, passamos a ver, a enxergar coisas no âmbito espiritual. Você, de certa forma, se decepciona consigo mesmo, consigo. Você vê o quanto a sua natureza caída precisa melhorar. Você passa a discernir coisas que você não discernia. Você passa a enxergar e fazer leituras de coisas que você não visualizava. Por quê? Porque o homem que anda segundo a fé, ele tem uma visão amplificada para discernir ambientes, para impor as mãos e orar e interceder, quando a manifestação do homem, a manifestação de um jovem, a manifestação de uma mulher está sendo uma manifestação eivada de influência maligna. Você discerne. Não há como religiosidade enxergar isso. Aqueles que abraçaram verdadeiramente a fé são pessoas que seguem a vida tendo a certeza absoluta de que elas não são mais as mesmas pessoas. Esta é uma das grandes visões da fé. Você sabe, Fábio, que você não é mais aquele cara. Você sabe que não há possibilidade de você voltar a ser aquele cara. E Satanás, o diabo, ele sabe exatamente o que significa alguém que está cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de pontuar isso. Alguém cheio do Espírito Santo. Estamos cada vez vendo menos pessoas cheias do Espírito Santo. Infelizmente é verdade que temos visto, porque alguém cheio do Espírito Santo é algo tremendamente incômodo ao mundo espiritual da maldade e das trevas. Porque alguém cheio do Espírito Santo diz: assim diz o Senhor, o diabo é mentiroso, e diz com autoridade. E quando ele fala assim diz o Senhor, levanta e anda, o sujeito vai levantar. Por quê? Porque o diabo não quer que alguém cheio do Espírito Santo ministre fé na pessoa. Se você está à deriva, se você está no mar à deriva, sem ninguém, sem nada a seu favor, na vida às vezes nós estamos à deriva. A única coisa que vai me restar é a fé, é o crer no Senhor. Por isso o diabo, ele diz assim: olha, aquela pessoa está realmente incomodando ao sistema maligno que reina. Eu preciso fazer alguma coisa contra ela. Não é à toa, você, meu irmão, minha irmã, que crê no Senhor, tem vivido tantas lutas, tanta oposição na tua casa, no seu local de trabalho. E bote a barba de molho, meu amado, porque esta fé que você guarda é algo que é bombástico para o mundo. Aonde você anda, o andar de um iluminado, a sua visão é outra, o seu discernimento é outro. E juventude de Deus, eu tenho algo em nome do Senhor. Eu estava vindo para cá, o Senhor fale isso a esta juventude. Muitos vêm para cá, estão aqui neste local, porque não tem para onde ir. Muitos vêm porque o papai e a mamãe são educados, são obedientes a papai e a mamãe,
entram no carro e vêm. Muitos são estimulados, muitos vêm por influência da esposa, influência do marido. Mas eu quero dizer uma coisa: o Espírito do Senhor quer falar ao seu coração. No primeiro momento em que você tiver a oportunidade de ter a sua independência, essa vidinha religiosa não vai ser o suficiente para você ficar. Você vai embora. Muitos jovenzinhos que estiveram conosco, com papai e mamãe, até quando papai e mamãe tiveram poder, autoridade sobre eles, estiveram aqui. Mas se a fé genuína não for abraçada, porque papai e mamãe não podem transferir fé daqui para ali, tem que ser algo que papai e mamãe ensinam e que a obra é feita pelo Espírito Santo. Infelizmente, muitos jovens, no dia que tem independência, dizem: eu estou independente, eu vou, e vai. E ninguém segura, não tem chantagem do papai, não tem presente do vovô, não tem absolutamente nada, porque se a fé não for genuína, você vai ser retirado, porque esse negócio não é brincadeira. A sua fé é uma afronta, a sua intelectualidade não fala nada para o diabo, porque ele sabe mais que você. Seu poder de influência sobre as pessoas, por conta da sua posição, não diz nada para o diabo, porque ele influencia muito mais que você. Mas a sua fé, sabe o que provoca a sua fé, gente? A sua fé provoca blindagem do coração. Eu gosto dessa palavra, blindagem. Um coração blindado. Um coração blindado só pela fé. Com religiosidade não tem jeito, você não vai aguentar, porque o mundo está um caos. Você não vai suportar, porque a pressão está aumentando e vai aumentar. Se você não for lavado e remido, você não vai suportar. Não me falaram isso naquele jantar da Adonete. Eu fui saber depois. Quantas coisas você vai saber depois, e se a fé não estiver lá, blindando o seu coração. Pedro em Atos 3: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas que eu tenho a fé no Senhor. Levanta e anda, em nome do Senhor. Só a fé. Estava sentado um dia desse ali, no mar lá de Itaipava, né, à beira do mar. Falei: meu Deus, a imensidão desse mar. E viajando, né? Não tem maconha, cocaína, LSD, crack, se faça viajar com a fé. Maconha te mata, crack está te matando mais rápido ainda, mas a fé é vida eterna. Eu estava vendo a imensidão, meu Deus, esse mar, para fazer isso tem que ter muito poder. E eu olhei a areia do mar, para fazer isso tem que ter muito poder. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Te amo. Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver o que você vai fazer no inferno. Gente, olha a proporção de Deus para a nossa vida. Não precisamos ter uma vida medíocre pela fé. Não confie na sua situação, no seu intelecto, no seu poder. Você só poderá apresentar fé no Senhor. No Senhor. E aí, nós temos esse texto, que é um absurdo. Só os da fé entendem. Eu achei extraordinário, porque o escritor está falando para os hebreus que haviam tido uma relação muito estreita com o Senhor na sua formação, não é isso? Esses hebreus encontraram o Senhor Jesus e foram iluminados, e por conta de terem sido iluminados, eles passaram a viver
conforme o ensinamento do Senhor. E por ter rejeitado certamente o próprio judaísmo para seguir a Jesus, foram objeto de muitas perseguições no meio do judaísmo. E eu extraí aqui uma coletânea, algumas informações acerca desta carta aos Hebreus. E eu destaquei exatamente o seguinte: o problema é entre o passado e o futuro. Diz assim o escritor: os hebreus a quem a carta foi destinada eram judeus que, tendo se convertido ao cristianismo, se sentiam tentados a recuar, retornando ao judaísmo. Estavam em uma situação de paralisação espiritual. Sabe por quê? Estavam acostumados à materialização do culto, ao ritualismo do culto. E Hebreus fala o que é viver pela fé. O texto, de forma absurda, nos fala, esse texto que nós lemos, nos fala que eles devem lembrar, trazer a lembrança de como foi a vida, como estava sendo a vida após serem iluminados. Eu coloquei aqui, o texto fala da absurda manifestação de fé dos hebreus em meio a um ambiente de luta e sofrimento. E o que o texto deixa claro: lembrai-vos, porém, verso 32, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes luta e sofrimento. O que isso nos diz nos dias de hoje? Depois de iluminados, a Bíblia é clara, claríssima, irmãos, em nos dizer que a nossa vida aqui, enquanto estivermos debaixo do sol, não será uma vida de sombra e água fresca por causa do Evangelho. Você tem duas opções: negar esta palavra para se adequar e viver bem e felizes até morrerem para sempre, com aqueles que vão padecer, ou resistir a tudo isso que tem sido oferecido aí. Porque eu tenho uma notícia que é bíblica: não há conciliação entre o mundo e seus conceitos e aquilo que o homem que viverá pela fé deve fazer. Não há como. Jovens, não há como. Não há como nós pintarmos a Bíblia de forma a ser apetitosa. Não há como nós mostrarmos numa reunião de jovens um ambiente de luzes sem falar contigo. Você não viver pela fé, você vai ter uma vida religiosa. Viver pela fé significa renúncia a tudo isso que tem te oferecido. Renúncia mesmo. E para os jovens, eu digo jovens porque geralmente são pessoas que estão em formação, a melhor propaganda é o jovem. Muitas ofertas, muitas possibilidades. Como é difícil para vocês dizer não. Como é difícil para vocês, com toda a influência do marketing, do grupo, dizer não. Por que não? Porque eu creio em Jesus. Porque eu vou esperar. Porque a minha direção é outra. Mas você vai ficar arcaico, você vai sofrer diferenciação, bullying. Você vai ser perseguido. Você vai ter coragem de dizer não? Você vai ter coragem de obedecer à liderança da sua casa, à liderança do governo da igreja? Você vai ter coragem de dizer não após ouvir, analisar e dizer assim: o melhor para mim é a palavra. Eu digo isso porque, querendo ou não,
vocês jovens têm observado o mundo de forma bem atenta. Vocês têm visto o que tem ocorrido nas famílias. Você tem visto o que tem ocorrido dentro da sua casa. Não há outra fórmula. Ou você vai optar por Jesus ou caos. Não há como nós adoçarmos essa pregação. Deus criou homem e mulher, e a família é constituída por homem e mulher. Nós estamos sendo obrigados, dizem que nós vivemos num país democrático, a aceitar o estupro da palavra. Se você não orientar os seus alunos conforme os preceitos atuais, você pode ser o quê? Processado. Você pode sofrer uma punição. E aí? Quando você estiver encurralado, eu digo sem sombra de dúvida, você só vai optar pelo Senhor se no seu coração tiver a iluminação do Evangelho. Não é porque o seu pai ou a sua mãe querem. Muitas forças contrárias à sua permanência na fé. Enfim, é isso. Grande luta e sofrimento. Eu estava lendo um livro que trata sobre lutas no ambiente da mente. E a irmã estava dizendo quantas pessoas às vezes sucumbem, falem, vão à falência, melhor dizendo, ou até falecem, espiritualmente falando, ou estão estagnadas por conta de fortalezas que foram construídas em suas mentes. Pessoas derrotadas. Vai fazer um concurso, não passo. Eu sou um fracassado. E ela estava dizendo que muitas dessas pessoas têm isso construído na mente. Você sabe o que quer dizer isso? Às vezes um pai, uma avó, um parente, um amigo dizendo, olha, aquelas pessoas que têm um apelido, às vezes desde a infância, parece que é brincadeira, mas apelidos pejorativos, que ministram e vai construindo na cabeça da pessoa uma fortaleza. O sujeito está preso a uma fortaleza mental. Estava explicando para o irmão um dia desse, você vive até os 25 anos, uma família desorientada, sem Deus, e nesse tempo você teve ministrado na sua mente muitas coisas terríveis, que construíram uma forma de ver a vida. Fortaleza não é uma prisão simples, não é um cubículo qualquer. Fortaleza é uma prisão com toda a segurança. O diabo quer levar as pessoas a fortalezas. Isso tudo contra a fé. Para que não haja iluminação. Quanto mais distante da fé eu levar o sujeito, pensa o diabo, mais difícil ele vai ser para ele chegar a me afrontar com a fé em Jesus. Aí a pessoa casa aos 25 anos e às vezes se converte aos 28. E o marido também tem uma trajetória de muitas construções mentais. Ela conta uma história de que uma mulher era extremamente mandona, porque via o pai mandão, grosso. Ela disse, o bom é ser mandão, esses dominam o mundo. E o marido casou com um sujeito que tinha a ideia seguinte, eu nunca quero enfrentar ninguém, porque a vida inteira minha mãe, meus pais diziam, olha, você é derrotado, você não vai conseguir nada na vida. Então ele não se levantava para enfrentar nada. No momento de um enfrentamento, ele falou, eu não, vou perder mesmo. Então, imagina uma esposa mandona e um sujeito que já pensa que a opinião dele não vale nada. Fortalezas criadas lá desde a infância, da juventude.
e aí conhecem Jesus. Essa fortaleza tende a cair, a ruir, porque o Espírito Santo vai trabalhar com esse negócio ser desconstruído. Mas, paz, meus irmãos, antes que o Espírito Santo faça essa obra, muitos julgam: não está certo, ela é muito mandona, não está certo, ele é muito apático, e não trabalham as questões das fortalezas mentais, para que você não veja o Senhor. E aí, um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje, nesta hora. Olha a sua vida espiritual, se ela é pautada realmente em manifestações de fé. Vamos ler o que esse texto nos diz mais acerca destas coisas. Ora, diz aqui: expostos como em espetáculo, falando da tribulação, né? Tanto de opróbrio como de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Veja bem, o que a fé produz em nós? Eu estou praticamente concluindo. A fé produz em nós a beleza de sairmos do nosso ambiente e enxergar o outro que padece também. Nos faz ir para a posição do outro que está na mesma situação que nós vivemos. A fé nos ajuda a ter misericórdia, a fé nos ajuda a ter atitudes de amor, a fé nos ajuda a, de fato, se compadecer com quem está sofrendo. A fé não nos faz viver dentro apenas dos nossos mundos. A fé nos leva, nos conduz a olhar para quem está fora da nossa cerca, dos nossos irmãos. A pergunta que não quer calar: qual foi o ato de fé do seu coração em relação ao outro nesses últimos tempos? Quem você olhou com fé e ajudou e produziu algo que não foi para a tua casa? Para quem? Porque a fé nos conduz a isso, nos tira do nosso quartinho particular e nos faz ver o outro que certamente está vivendo tribulações. Por isso que a igreja é um corpo. A fé nos ajuda a ser corpo, ter essa ideia de corpo. E por fim, quando ele fala aqui que o justo viverá pela fé, o que mais me chamou a atenção? E por favor, eu vou repetir algo que eu já falei aqui. Em nome de Jesus, por favor, jamais, em tempo algum, permita, aceite, receba qualquer palavra inibidora ou que negue que Ele virá. Você está entendendo isso? Ele virá. Ele virá diante de ti, para o seu socorro. Não há como Ele não vir. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo nessa dimensão. Mas a fé verdadeira, aquela que iluminou a tua alma, é a fé que manda que você aprenda a esperar o tempo de Deus, porque Ele virá. Sabe qual é o mal terrível desse tempo? Porque esse tempo ele tem uma aparência de ser muito rápido. Tudo é muito rápido.
Tudo acontece de forma muito rápida. Anda logo, menino, anda logo, você vai chegar atrasado. Nós estamos sempre correndo. Na tua mente, as coisas espirituais também devem ser rápidas. Você, de certa forma, estabelece tempo para Deus. Os que esperam no Senhor, ele diz aqui, serão renovados. Por quê? Só aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Porque sabe, primeiro, que Ele vem. Se Ele aparentemente não chegou ainda, porque Ele está aguardando o melhor momento. Entendeu? Eu não vou arranjar casamento para minha filha. Eu não quero que meu filho case assim, desesperadamente. A palavra lá em casa, inclusive, eu tenho falado lá. Olha, minha família é ofertada ao Senhor. Você já lembrou de ofertar assim? Todos os teus filhos, seu neto. Aí eu tenho falado lá, se alguém tentar frustrar o plano do Senhor, vai encontrar um baita de um anjo assim. Está querendo o que, moleque? Isso aqui já está ofertado ao Senhor, mas da forma de Deus, entende como? Vai dar errado, vai voltar chorando. É desse jeito. Está consagrado. Se rebelar, vai sentir que está em rebeldia. Não vai ficar omisso, não vai ficar omissão. Ele virá. Como é que está a sua cabeça? Você está muito abatido, preocupado. Ele virá. Você toma posse que Ele virá? Para quem está demorando, sabe que Ele virá. Vai vir, sabe quando para alguns aqui? Vou falar. Amanhã. Para alguns vai vir hoje. Daqui a pouco. Para alguns vai vir daqui a 5 anos. Para alguns daqui a 10 anos. O segredo é esperar. Só que você não vai conseguir esperar. Ô irmão, está profetizando. Você só vai esperar no meio do ambiente daquele ali, ó. Tiraram todos os seus bens, por quê? Porque você crê em Jesus. Pô, que alegria! Falou ali absurdo. Você vai de gozo, de alegria, tomar o seu carrão, André, porque você crê em Jesus. Ô glória! Então vamos falar, ô glória? Furto de veículo, onde é? Pelo amor de Deus. Onde é? Ansioso, não vou dormir essa noite, Rivotril, etc. Fica ansioso. Tiraram dele o carro. Eu estou dizendo isso, a pessoa mais próxima de mim sou eu mesmo. A gente fica ansioso, irmão, a gente não sabe esperar. Sabe por que não vai suportar esperar? Porque faltou crer que o Senhor virá. Aqueles que estão firmados no Senhor, eu não sei que tempo, mas vai chegar o tempo. Você crê? Vai ter que esperar. Agora, o segredo, e eu estou concluindo: busque ser cheio do Espírito Santo. Aí o assaltante vai tremer, o assaltante vai amarelar, o câncer poderá ir embora. Não há demônio que suporte alguém que está cheio do Espírito Santo, entende? E a Bíblia nos chama a ser cheio do Espírito Santo. Se não, jovem, você não vai suportar ou ser cheio, ou vão te ludibriar, vão te enganar. É isso que